Paz do Senhor, irmãos. Aqueles que nos assistem também, paz do Senhor. Vamos pregar a palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor diz que a tua palavra são labaredas de fogo. Então não é só pula-pula que Deus fala, é na palavra principal. Bendito seja o nome do Senhor. Pode deixar aberto para mim, Douglas, em Juízes capítulo 6. Vamos ler o 25, 26. Depois Juízes 7. Vamos ler o 2 ao 4. Esta semana eu recebi, semana passada, se não me falha a memória, eu recebi uma notícia de uma pessoa conhecida que ela foi internada no hospital. Os motivos dela ter sido internada era para amputar o dedo do pé, por causa da diabetes. E a respeito dessa diabetes, o sangue não circula direito e essas coisas, ele precisou amputar o dedo e está correndo o risco de amputar o pé e também a perna. Aí a pessoa mandou mensagem para mim falando assim: vamos levantar um clamor, vamos orar, temos que orar. E na mesma hora que eu recebi essa mensagem, veio à minha mente desta pessoa que está internada. Muitas das vezes, ela, quando ia pastores lá na casa dessa pessoa, obrigado, pastor, ela falava assim: eu não quero saber de pastor não, ficar dando dinheiro para pastor. Pastor aí, são muitos pastor ladrão, só quer saber do nosso dinheiro, quer saber que a gente cresce para pegar o nosso dinheiro. E isso veio na minha mente quando eu recebi essa notícia. E eu meditando na palavra do Senhor por esses dias, cuidado, irmãos, com o que a gente fala de pastores, principalmente de profeta. A gente tem o mau hábito, o péssimo hábito de falar de pastores, de líderes. A gente tem que pregar a palavra do Senhor. E você olhando a palavra de Deus, a Bíblia diz que Davi, quando ele pecou, Natã foi repreender ele. E eu meditando na palavra do Senhor, e o Espírito Santo me fez entender que nenhum homem segundo o coração de Deus pôde tirar a sentença de um profeta, quando o profeta sentenciou sobre a vida dele. Cuidado, não fale mais não. Juízes 6, 25 e 26 diz assim: naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence ao seu pai, e corte o poste sagrado de Azerá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado, como você irá cortar. Juízes 7 agora, 2 ao 4. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou-se a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, esse não irá com você, ele não irá. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço mais uma vez de meditar a tua palavra. Fale conosco através da minha vida. Que todo roubador de mensagem eu repreendo na autoridade do teu santo nome, em nome de Jesus. Fale conosco o que precisamos ouvir nesta manhã, não o que queremos ouvir. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. A gente lendo o capítulo 6 de Juízes, vamos entender que o povo mais uma vez fez mal o que era aos olhos do Senhor. Mais uma vez o povo pegou outros deuses e adoraram. Então a palavra do Senhor diz que no capítulo 6, que Deus levanta um profeta para falar com o povo. A Bíblia não dá o nome desse profeta. Ele levanta e diz: vocês fizeram mal aos olhos do Senhor,
Deus tirou vocês da terra do Egito, fez você uma nação, e assim vai, Deus falando com ele. Então chega um momento que o povo pecamos contra o Senhor, o povo se arrepende. Então o Senhor se lembra do povo e levanta Gideão. Então a palavra do Senhor diz que, onde nós lemos um pouco antes, que Gideão ele estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. E Deus manda Gideão, aonde nós lemos, despedaçar o altar de Baal, tirar aquele poste de Azerá de lá. Qual é esse altar da sua vida que Deus mandou você tirar e você ainda não tirou? Está te atrapalhando esse altar a servir a Deus? Está te atrapalhando a vir na igreja? Deus arranca da sua vida esse altar que te atrapalha de vir para a igreja, de servir ao Senhor. Deus só libertou Israel porque alguém, no caso Gideão, foi lá para tirar o altar que não era de Deus. Assim Deus agiu. Deus não agiu enquanto o altar estava lá. Deus não agiu enquanto o povo estava no pecado. Deus não falou com ninguém enquanto o povo estava no pecado. Ele repreendeu, é diferente. Para ele poder agir, alguém teve que ir lá e quebrar o altar de Baal. Qual é esse altar da sua vida que está fazendo você te atrapalhar? O Espírito Santo, ele não mora dentro de pessoas que são pecaminosas, que pecam todos os dias, diariamente, o mesmo pecado. Ou seja, ele não habita em membro fora do corpo. O Espírito Santo não habita em membro fora do corpo. Ele não faz morada em casa suja. O Espírito Santo não faz morada em casa suja. Deixa eu dar um exemplo aqui para você. João capítulo 14, vocês vão entender. Tem muitas pessoas que dizem: o Espírito Santo mora em mim, o Espírito Santo mora em mim, mora em mim. A palavra do Senhor diz lá no João capítulo 14, que Jesus estava na última ceia. Então ele estava com os seus discípulos e ele diz: um de vós é o diabo, um de vós vai me trair. Então eles ficam sem entender: quem vai te trair, quem vai te trair? Eu não sou, eu sou, não, quem vai te trair? Então João deita aqui e pergunta para Jesus: quem é? Aí Jesus diz: aquele que der o pão molhado, esse vai me trair. Então ele dá o pão molhado para Judas, e ele olha para Judas e diz assim: vai e faça depressa o que você tem que fazer. Ele sai dali, os discípulos não entendem, acham que ele vai cuidar algo das finanças. Então Jesus fala um pouco de amor para os seus discípulos. E lá no final do capítulo 14, ele diz assim: chegou a hora do Filho do Homem ser entregue, porque o príncipe desse mundo está vindo e ele não tem poder sobre mim. Jesus disse isso. Que príncipe é esse que está tendo poder sobre a sua vida? Que espírito maldito é esse que está tendo poder na sua vida? Que você está achando que é o Espírito Santo e não é. Esse Espírito está fazendo você ver um monte de coisa, mas ele não está te trazendo para a igreja. Que espírito é esse? Que espírito é esse que não faz você ser obediente ao seu pastor, obediente à igreja? Não faz você servir a Deus? Que espírito é esse, irmãos? Precisamos acordar. Habita em mim, pastor. Então, por que você sempre é cauda e nunca você é cabeça? Em nada da sua vida você consegue ser cabeça, você consegue ser líder. Em nada. Nenhuma situação da sua vida você sempre depende de alguém. Se o Espírito realmente habitar dentro de você, você fazia diferença. Pare de se enganar. Eu te dou um exemplo. Juízes capítulo 3, versículo 10. O Espírito do Senhor veio sobre ele. O nome dele eu anotei aqui. Otoniel, filho de Kenaz. O Espírito veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. O Espírito Santo entrou sobre a vida desse homem e ele liderou. Ou seja,
as pessoas que realmente têm o Espírito Santo, algo diferente ela faz. Ela não fica chupando o dedo por aí. Tem pessoas que não conseguem administrar o que Deus dá, não conseguem vencer o desânimo de vir para a igreja e diz: eu vou vencer na vida. Não vai. Como diz o pastor Mauri, continua tentando e depois você me fala se você conseguir. A única forma de Deus trabalhar na nossa vida, resolver o que você não consegue, é você deixar tudo para trás, as coisas de errado que um dia você aprendeu. Deixa tudo para trás, as coisas que um dia você aprendeu e achou que estava certo e não estava certo. Se nós todos os dias prestar atenção nas palavras que são ministradas desse altar, irmãos, eu não dou uma semana, você muda de vida. Como o pastor Mauri também profetizou sobre a vida do pastor Fabrício, você vai subir um degrau, e outros degraus também você vai subir, se você ouvir atentamente e obedecer a voz de Deus. Teve um dia que eu estava aqui, eu era a ovelha dessa casa, estava eu e minha esposa aqui. Eu cheguei aqui, o pastor Mauro olhou para mim, pegou e falou assim: Guilherme, sobe um degrau da sua vida. Você lembra? Na mesma semana, irmão, troquei de emprego, as coisas mudou. Parece que o vento soprou a favor da minha vida, ó. Se a gente obedecer a voz de Deus, é uma semana, irmão. Ou pode ser no mesmo instante. Mas para isso, ouvir e obedecer. Ele nos põe à prova para nos chamar a atenção, para que nós venhamos a despertar e voltar ao caminho dele. Pastor, eu estou numa prova, olha, que eu falar para você, eu não consigo lidar com isso aqui. É só prova, só prova, só prova, só prova, desânimo, algo de errado você está fazendo. Deus colocou você na prova porque Ele quer te despertar. Ele quer tirar você dessa, Ele quer fazer você ser fiel a Ele, para que Ele possa ser fiel na palavra dEle e a palavra venha se cumprir na sua vida. Senão não tem como Deus abençoar as pessoas que não estão nem aí para Ele. Ele é Deus, Ele não tem mais adversário. O adversário dele Ele já venceu lá na cruz. A gente precisa entender isso. Quer ver um exemplo onde Jesus pega um monte de crente? É culto de Santa Ceia. Viemos aqui em lembrança de Jesus, tomamos a ceia, comemos do corpo, tomamos do sangue dele. Temos aquele ambiente maravilhoso, saímos daqui. Na segunda-feira, qualquer coisa já faz a gente esquecer do culto, já faz esquecer da palavra, não lembramos de nada e voltamos com a mesma vida mesmice de sempre. Aí eu fico imaginando Jesus olhar lá de cima e olhar e falar assim: você estava lá ontem me adorando e agora você já esqueceu do que eu falei para você? Não temas. E ainda a maioria dessas pessoas diz: uma vez salvo, salvo para sempre. Irmãos, Douglas, por favor, eu vou provar para você que não é isso. Lucas 9, 23, 24. Uma vez salvo, salvo para sempre. Se você ouviu isso, mentiram para você. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. É diariamente, você tem que viver como salvo. Não é porque um dia você: Senhor, eu te aceito, Jesus. Se você esquecer disso e viver uma vida pecaminosa, você não vai ser salvo. Será que é difícil entender isso? É diariamente, vivemos como salvo. Se a gente vem para a casa do Senhor, eu repito isso quantas vezes for necessário. Viemos à casa do Senhor: Senhor, eu quero bênção, eu quero bênção, eu quero bênção, 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 bênção. A gente se torna inútil na casa do Senhor. A gente se torna um sugador na casa do Senhor. Não é assim que funcionam as coisas. Porque se a gente ficar só pedindo bênção, 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 e a nossa parte espiritual, onde é que fica? Vai ficar vagando por aí? (24) Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Eu estava meditando nesse versículo 24. E eu estava, se não me falha a memória, vindo essa semana para a casa do Senhor.
E o Espírito Santo me disse assim: a sua vida não começa quando você nasce do ventre da sua mãe. Eu falei: Jesus, como assim? Aí ele continuou: a sua vida de verdade só vai começar quando você crescer e com a sua boca você confessar que só Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida. Mas pastor, e as crianças? As crianças, se Jesus voltar, elas são as mais certezas que vão ser salvas. Mas a esperança é que Deus, elas cresçam e com a sua boca confesse que só Jesus é o único e suficiente Salvador da vida delas. É isso que ele está dizendo. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, essa salvará. Quando você confessa ao Senhor de todo o seu coração, você vai perder a sua vida. Você vai viver uma vida para Ele, a vontade dEle, o que Ele quer e não o que você quer. Aí a gente pega um monte de crente que vai para a igreja, mas no outro final de semana está indo para show. Teve show esse dia da Ivete Sangalo, tanta gente que eu tenho no meu WhatsApp que vai para a igreja e vejo lá no show. Ai, Ivete, meu Deus do céu, eu tenho que viver uma vida assim. Falei: ué, mas Jesus morreu por nada então? Tem misericórdia, Jesus, dessas pessoas. Voltando para Gideão, Deus só libertou Israel quando os outros altares que não eram de Deus foi quebrado. Aí tem muitas pessoas que a gente prega, mas entra por aqui, sai por aqui, parece que o pensamento dela diz: eu não estou nem aí que você está pregando, cara. Então eu aprendi uma coisa, nesse curto tempo que eu tenho de pastoral, eu aprendi uma coisa. Eu cheguei numa conclusão: não ajude quem não quer ser ajudado, não pregue para quem não quer ouvir, não tente salvar quem não quer ser salvo. Ou seja, Deus só ajuda quem quer ser ajudado. Não perca seu tempo com pessoas que não querem ouvir o seu Jesus. Essas pessoas, esses crentes, vivem uma vida achando que o inferno não existe. Toma atitude achando que Deus não vai punir. Faz certo tipo de escolhas achando que não vai colher o que plantou. Deus não é propriedade de homem. Ele pune quem desobedece a sua palavra. Depois que Gideão quebrou os altares, Gideão foge com medo dos inimigos descobrir quem tinha quebrado aqueles altares. Então Gideão foge. Agora você põe para mim, Douglas, lá no capítulo 7. Deus fala com Gideão no capítulo 7, 2. Depois ele vai dizer assim: Gideão, separe para mim um exército. Gideão, a Bíblia diz ainda que o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, de forma que ele liderou aquele exército. Mais uma prova: quem tem o Espírito Santo lidera alguma coisa, pelo menos. Gideão separa aquele exército bonito, aqueles homens, né? Imagina aquelas fardas, aquelas espadas. E Deus diz, olha para ele e fala assim: você tem muita gente ainda. Senhor, você sabe qual o tamanho daquele exército que a gente vai enfrentar? Mas você tem muita gente, Gideão. Aqueles que tiver com medo, manda embora. Aqueles que eu disser, esse não irá com você, esse não irá. Aqueles que eu falar, esse vai ficar com você, esse vai ficar. Resumindo, 300 homens. E ainda a história diz que Deus falou para ele: aqueles que você vê ajoelhar, tomar como um cão, você separa. Mas eu não quero entrar nesse assunto. E eu aprendi algo aqui. Chegará um momento da sua vida que você vai ter que se separar de certas pessoas. Por quê, pastor? Porque elas irão te atrapalhar a promessa de Deus se cumprir na sua vida. E atrapalha mesmo. E eu te provo mais uma vez da Bíblia. Lembra de Abraão e Ló? Eram parentes, sobrinho. Abraão amava Ló ao certo ponto de Deus se fulminar Abraão quando ele fica interrogando Deus. Mas Deus, se tiver 50, você salva? Se tiver 10, você salva? Se tiver 20, você salva? Porque ele estava lembrando de Ló naquela cidade de Sodoma e Gomorra. Ele amava tanto Ló que ele lembrou de Ló. Mas chegou um certo ponto da vida de Abraão, ele disse: Ló, você está me atrapalhando, cara. Faz o seguinte, tem dois caminhos. A promessa está comigo. Eu imagino Abraão pensando com ele mesmo: a promessa eu sei que está comigo. Qualquer caminho que você escolher, eu vou ser abençoado. Escolhe um caminho, Ló. E Ló olha, vê aquela floresta bonita, aquele mato bonito.
aquele deserto bem, que se eu jogar água, planta alguma coisa. Eu vou por aqui então, Abraão. Vai na fé. Abraão vai para o outro lado. Vai ter que se separar de pessoas. Vai ter que aprender a ser homem. Vai ter que aprender a ser mulher. Vai ter que aprender a ser líder. Arranque fora, irmão, sanguessuga, mentiroso, ímpio, tira da sua vida. Falso, principalmente, tire fora. Essas pessoas vão atrapalhar você. Vai atrapalhar a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Não perca tempo com elas, ou você vai ficar chupando dele igual a eles. Se o altar da sua vida são essas pessoas que te atrapalham, arranca. Ah, pastor, mas é só uma falcatrua daqui, outra dali. Se esse é o altar da sua vida, arranca esse altar. Essa falcatrua maldita. Deus não faz falcatrua. Deus não joga sujeira debaixo do tapete para abençoar ninguém. Está na hora da gente olhar as coisas com clareza. Está na hora da gente começar a olhar as coisas com os olhos espirituais. Põe para mim, Douglas, em Tito, capítulo 1, 15 e 16. Para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência delas estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer obra. Volta para mim no 15. Quem é puro não consegue ver maldade em tudo. Tem muita gente que tudo que você fala para ela, ela só vai para o lado da maldade. Ela só vai para o lado errado. Não, irmão, mas não foi isso que eu quis dizer. Não, porque isso. Afaste dessas pessoas também. Está fazendo você pecar, está fazendo você perder tempo. A mente e a consciência delas estão totalmente corrompidas. 16. E ainda falam de Deus, pregam por aí, para cima e para baixo de Deus. É Deus daqui, é Deus dali, Deus vai visitar. Eis que te digo daqui, eis que te digo dali. Mas a prática de vida delas são abomináveis. Deus não se agrada das atitudes dela no dia a dia. É mulheres que não honram o esposo. É esposo que maltrata os filhos. Mas pregam pra caramba por aí. Estou vendo um monte de coisa, mas esse espírito não faz você vir para a igreja. Eu não entendo isso aí. Se a gente ficar olhando com os olhos carnais para essas pessoas, a gente vai dizer: uau, que bênção. Mas se você abrir os seus olhos 5% espiritual, você vai falar assim: alguma coisa está de errado aí. A palavra de Deus não está dizendo isso aqui. Tem muitas pessoas que vêm para reinar em Jesus. E aqui eu vou dizer, eu não tenho medo de dizer. Muitas pessoas vêm para cá se dizendo: oh, eu fui ungido isso, eu fui ungido aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas quando chega aqui não faz nada do que aprendeu. Aí como é que você vai entender uma pessoa dessa? Aí entra aqui, ó, são desqualificados para qualquer boa obra. É que ela não é humilde para falar. Eu aprendi um monte de coisa no outro ministério que eu estava. Pergunta para ele se eu quis impor alguma coisa que eu aprendi aqui. Uma vez até ele falou para mim lá na porta: mas pastor, mas o senhor viu o demônio lá, mas o senhor não repreendeu? Eu falei: não, pastor, não repreendi. Não, então, mas você tem que repreender. Eu sabia que eu tinha que repreender, mas eu queria ouvir dele. Eu queria aprender coisa nova. Ficou tudo para trás que eu aprendi. Eu nasci em berço cristão, eu tenho 28 anos de idade, 28 anos dentro da igreja. Tive meus momentos fora da igreja, mas aqui eu estou aprendendo coisa nova. E verdade. E hoje, olhando para a palavra do Senhor através da vida desse homem, eu vejo que muita coisa é mentira. Muitas pessoas são atores e não pastores. Muitos pastores querem, eu vou falar, muitos pastores querem dar conselho para casal, mas está no terceiro casamento, no quarto, quinto casamento. Como é que você vai ouvir um cara desse? Fala para mim. Um dia com a minha esposa, eu estava em casa, eu nem conhecia a Reina de Jesus, eu estava afastado, saí do outro ministério. Falei: Senhor, eu quero ficar um tempo em casa. Aí foi uma pastora lá: Guilherme, quero ir na sua casa orar para você. Eu falei: Thalita, fala para você, não é nem vir. Não quero ouvir.
Aí veio uma pessoa próxima de mim e falou assim: você vai rejeitar? Eu falei: não vou rejeitar, eu conheço quem ela é. Quer dar conselho para mim, para Thalita de relacionamento, mas cadê o marido dela? Está separada? Então ela não tem que me aconselhar. Porque a gente começa a olhar pelos olhos espirituais, a gente começa a ler a palavra do Senhor, a gente vai entender que muitas pessoas são mentirosas, falam um monte de coisa, mas sua vida desqualificada para qualquer obra. E ainda essas pessoas vão dizer assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você for uma pessoa obediente, se você obedecer o pastor, se você fizer a obra perfeitamente, aí Deus é com você. Temos que parar de olhar para certas pessoas só com os olhos carnais, irmãos. A gente vai ficar admirado com tantas coisas, e são tudo mentira. Tem uma cortina preta por detrás dessas pessoas. Tire da sua vida esse altar. Tire tudo que te atrapalha. No dia do arrebatamento não vai dar tempo de se tentar pegar na mão dessa pessoa que você tanto ama, que está fazendo você sair da igreja. Não vai dar tempo. Vai ser no piscar de olhos. Abra sua mente, abra os seus olhos espirituais. Tire da sua vida, mais uma vez eu falo, tire da sua vida tudo que te atrapalha. Tire esse altar da sua vida que está fazendo você pecar, que está fazendo você se corromper contra a palavra de Deus. Depois Gideão separou os 300 homens. E a palavra do Senhor diz que os 300 homens tocaram o som da trombeta. E o exército inimigo deles, eles se começaram a matar o outro lá. Eles não fizeram esforço nenhum. Deus só estava testando a fé de Gideão. Porque Gideão ficou contendendo com Deus, mas se for o Senhor mesmo que está falando comigo, deixa eu fazer isso então. Deixa eu ir lá buscar uma oferta e me espera aqui, falando para o anjo. Aí ele vai lá pegar a oferta e fala assim: tá bom, então vai pegar a oferta que eu te espero aqui. Ele vai lá, demora não sei quanto tempo, ele volta e o anjo está esperando ele lá. Ele queima o incenso, queima tudo. Mas Senhor, se for o Senhor mesmo, mas é o Senhor mesmo que está falando comigo? Vai lá até no inimigo lá, que eu vou mostrar para você que sou eu que estou falando. Aí então ele vai lá nos inimigos lá, ele vê, olha, eu tive um sonho, cara, e o sonho dizia isso para mim, e ó, Gideão está vindo aí, ele vai matar todo mundo. Aí ele: nossa, agora eu acredito no Senhor. Olha quantas vezes que Deus tem que falar com o ser humano, para o ser humano entender, porque fica com os olhos carnais. Então, irmãos, em nome de Jesus, nesta manhã, tira tudo da sua vida que te atrapalha, tira esse altar maldito na sua vida. Para de ficar perdendo tempo com pessoas que não querem saber do seu Jesus. Deus abençoe a todos e um ótimo domingo.